Questão 43. Observe o circuito lógico representado a seguir. Analise a alternativa que apresenta a expressão lógica simplificada que representa esse circuito. Bom, então eu fiz um zoom aqui daquele circuito e vamos ver como que as variáveis se comportam ao longo dele. Então aqui a gente tem o x, então aqui na entrada dessa porta lógica a gente tem o x. Da mesma forma aqui, se a gente chega e acompanha essa linha, ela se mantém em y. Então aqui a entrada dessa porta é o y. A representação dessa porta aqui é uma porta IND, né? Então a saída dessa porta, ela é a x vezes y. Ou seja, o que isso quer dizer? Que aqui só vai ser um valor alto se x e y tiverem valores 1. Continuando aqui, esta aqui é uma porta NOT. Então aqui a saída dela é o y barra. Se temos y barra aqui, a gente tem o y barra aqui na entrada desta outra porta. E acompanhando essa linha aqui, ó, se a gente tem o x aqui, nós temos o x barra aqui. E aí na entrada dessa outra end, a gente tem o x barra. Então a saída dessa porta aqui, ela é x barra vezes y barra. Ou seja, para ela ter valor 1, o x barra tem que ser 1 e o y barra tem que ser 1. Ou seja, o x e o y tem que ser 0. Porque o x barrado é 1 e o y sendo 0, o y barrado é 1. Continuando aqui na última, ó, ela está pegando o sinal do y barra e o sinal direto do x. Então a entrada dela é x, y barra. Logo, a saída dela vai ser x vezes y barra. Ou seja, para ela ter sinal 1 na saída, o x tem que ser 1 e o y barra tem que ser 1. Ou seja, o x tem que ser 1 e o y tem que ser 0. Então E tudo isso finaliza com uma porta OU, que é a porta soma, né? Então a gente pode escrever essa equação sendo S é igual a x vezes y mais x barra vezes y barra mais x vezes y barra. O que significa essa equação? Essa equação ela vai ser 1, como é uma porta OU, ela vai ter uma solução 1 se no mínimo uma dessas variáveis tiver valor 1. Agora, para dar continuidade aqui no nosso raciocínio, eu vou jogar esses valores na tabela verdade para depois jogar no mapa de Carnot para a gente conseguir simplificar essa equação. Então aqui, ó, se o x é 0 e o y é 0, essa saída aqui vai ser 1, ela vai ser 1, porque essa linha aqui, ó, ela é a mesma coisa de x barra y barra. Então a saída do circuito vai ser 1. Porque se o x e o y são 0, o que acontece? O x barra é 1 e o y barra é 1. Como é uma porta AND, esse valor aqui desta parcela da equação vai ser 1. E já satisfaz a solução S. Vamos continuar aqui. Nessa segunda linha, então aqui seria x barra y barra. Aqui seria x barra vezes y. Aqui seria x vezes y barra. E aqui seria x vezes y. Se a gente olhar na solução, ó, não tem o termo x barra y. Então, o S nesse caso é 0. X, y barra é esse termo aqui. Ó. Então, numa condição que x é 1 e y é 0, a gente tem uma saída alta, né? Uma saída 1 em S. E por fim, x, y. Ou seja, se x for 1 e y for 1, a gente também tem uma saída alta em nível 1 na saída do circuito. Então, a gente conseguiu montar a tabela verdade
dessa equação. Para simplificar, a gente aplica a metodologia do mapa de Carnot. E agora aqui a gente vai trabalhando com essas variáveis, né? Aqui é um caso mais simples, né, de mapa de Carnot, porque tem uns casos onde são até 4 variáveis, ele começa a ficar um pouco mais complicadinho. Mas nesse caso, é só a gente acompanhar a tabela verdade e ir preenchendo. Então aqui, ó, se x e y, xx é 0 e y é 0, a saída é 1. Então a gente tem 1 aqui. Se x é 0 e y é 1, que é a segunda linha lá, a gente vai ter 0 na saída. E x sendo 1 e y 0 é 1, e x1 e y1 é 1 também. Então aqui agora a gente consegue agrupar esse termo, esta combinação, né? E esta combinação aqui, ó. Então a gente pode falar que a equação S ela é igual a... Se a gente olhar só nesse vermelho aqui, o que não muda? O valor de y. Nessa combinação, o valor de y se mantém zero. Então quer dizer que é y barra. O y barra é 1. E nesta outra combinação aqui em azul, o que não muda é o valor de x, que é 1. Então a gente pode colocar aqui como sendo S é igual a y barra mais x. Retornando às alternativas do exercício, nós temos aqui a letra A.